Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado de combustíveis, vamos falar do preço da gasolina. Você vai ver como está o mercado do leite, quer na importação, quer na exportação de produtos lácteos. Vou falar do mercado da carne bovina. Vou conversar com Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar um giro pelo mercado de grãos na reta final da colheita da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite, quer na importação, quer na exportação de produtos lácteos. O mês de janeiro encerrou e um recuo foi observado no saldo da balança comercial de lácteos. Com uma diminuição de 8,6 milhões de litros, o saldo do último mês ficou em menos 197 milhões de litros em equivalente leite. Já as importações seguiram elevadas, registrando um aumento em relação a dezembro. As exportações de lácteos somaram 4,7 milhões de litros em equivalente leite, apresentando uma leve redução de 1,3% em relação a dezembro e uma queda mais expressiva de 39,7% quando comparada a janeiro de 2024, como a gente observa. As importações totalizaram 202 milhões de litros em equivalente leite no mês de janeiro, representando um acréscimo, um aumento de 4,1% em relação a dezembro. No entanto, no comparativo de janeiro de 2024, houve uma queda de 2% nos volumes importados. Entre os principais produtos exportados, o soro de leite teve um aumento significativo de 93%, totalizando 1.190.000 toneladas. Os cremes de leite também cresceram 22%, atingindo 626 toneladas, enquanto o outro lado, o leite condensado, registrou uma queda de 28%. O maior destaque nas exportações ficou para a categoria de outros produtos lácteos, que teve um crescimento expressivo em relação a dezembro do ano passado e atingiu o maior volume exportado na categoria desde 2023. E agora vamos comentar do mercado da carne bovina. O abate de fêmeas lá no Mato Grosso voltou a crescer agora, nesse mês de janeiro, alcançando o maior nível desde outubro de 2024. No total, foram abatidas 614 mil cabeças, um aumento de 18% em relação ao mês anterior, sendo o segundo maior volume da história para um mês de janeiro. Desse total, das 614 mil cabeças abatidas, 309.800 foram fêmeas, um crescimento de 38% frente a dezembro do ano passado e um recorde para o período. No entanto, a Bolsa, a B3, apresentou um movimento majoritariamente negativo com o mês de maio de 2025, terminando o dia com desvalorização de 0,4% e fechando a arroba em R$ 316,65. O mercado do boi gordo iniciou fevereiro sem uma tendência clara de valorização, com os preços da arroba mantendo-se entre R$ 325 e R$ 327 pela quarta semana consecutiva, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA e Exalc-USP. O cenário reflete a cautela dos frigoríficos que aguardam um possível aumento na oferta de animais a pasto, enquanto pecuaristas buscam negociar
valores um pouco mais altos. Os dados mais recentes apontam que, apesar da estabilidade nas vendas de carne no mercado atacadista, a exportação apresentou uma retração, influenciada pelo Ano Novo Chinês e pelo fluxo típico da época. A redução nos embarques adicionais adiciona mais um fator de incerteza ao mercado, atingindo ajustes estratégicos tanto por parte dos pecuaristas quanto dos frigoríficos. Assim, frigoríficos seguem ativos na compra de animais, tentando equilibrar a demanda interna e externa diante das oscilações do mercado. Na última semana de janeiro, o movimento de alta nos preços do boi gordo já mostram sinais de limitação. E a principal razão foi o aumento da oferta de fêmeas para abate, impulsionado pela valorização desse segmento e pela rápida recuperação das pastagens, que favorece o ganho de peso desses animais. Com maior disponibilidade de fêmeas no mercado, a demanda pela arroba do boi macho foi contida, restringindo elevações mais expressivas nos preços. Segundo a análise do CPEA, os fundamentos da pecuária neste início de ano indicam um cenário de continuidade nos investimentos dentro da porteira, mas com um crescimento mais comedido na oferta de animais e carne, assim como na demanda. E esse contexto reforça o momento de indefinição para os pecuaristas, que precisam equilibrar margens de lucro diante das oscilações do setor. E diante desse cenário, o setor bovino segue atento aos desdobramentos das exportações e ao impacto do mercado interno na sustentação dos preços, com oscilações moderadas e fatores distintos, influenciando a formação de preços. O mercado do boi gordo inicia fevereiro sob forte monitoramento. A resposta da demanda interna, a retomada das exportações e a dinâmica da oferta de fêmeas serão determinantes para os próximos movimentos do setor. E agora você vai ver que o Brasil pagou, somente de juros da dívida pública, o montante de 960 bilhões de reais no ano passado. Isso significa que o governo federal está gastando além do que deve, e isso está implicando o desenvolvimento e a economia do Brasil. Confira. Se considerarmos o último trimestre, percebemos que as despesas com juros atingiram um total de 300 bilhões de reais apenas para o período entre outubro e dezembro de 2024. O Banco Central divulgou agora, há poucos dias, o seu relatório mensal com a atualização das informações de política fiscal. Com a publicação deste boletim mais recente, é possível realizarmos a consolidação das informações para os 12 meses do ano passado. Em dezembro, foram gastos 96 bilhões de reais com a rúbrica de juros da dívida pública. 96 bi. Ainda que não tenha sido um recorde na série histórica mensal, o montante é muito alto e ocupa o segundo lugar no quesito, só sendo ultrapassado pelos 111 bilhões de reais ocorridos 2 meses antes, em outubro. Esse valor, ele representa um crescimento de 51% em relação ao realizado em dezembro de 2023. Finalmente, para os 12 meses do ano passado, o montante total de despesas com pagamento de juros da dívida pública foi de 950 bi. Esse valor significa uma elevação de 32% sobre os 718 bi que foram transferidos do orçamento da União para a mesma função associada, o parasitismo financista.
Infelizmente, esta parece ser a prioridade na agenda da área econômica do governo. Nada de limite, de corte ou de contingenciamento nesse item dos gastos. Veja a forma bem cristalina, o crescimento acentuado que ocorreu na dimensão das despesas financeiras ao longo da primeira metade do terceiro mandato do atual presidente. Para usar uma expressão bem ao gosto do presidente, nunca antes na história deste país o governo federal realizou tamanho volume de despesas com o pagamento de juros da dívida. O montante alocado para o pagamento das despesas financeiras no interior do orçamento da União, ele tem sido significativo ano após ano. E de acordo com as informações que foram apuradas e divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, a série começou a ser elaborada em 1997. Portanto, ao longo desses 28 anos, até o encerramento do exercício de 2024, o governo federal destinou o total de 10 trilhões e 500 bilhões de reais para o pagamento de juros da dívida pública. Para quem se preocupa de forma sincera com a gastança ou com a qualidade do gasto público, este deveria ser o objeto de análise também de crítica. E agora vamos falar do mercado de combustíveis, vamos falar do preço da gasolina. O preço médio do litro de gasolina nos postos de combustíveis, que é monitorado pelo levantamento de preços dos combustíveis, o LPC da Agência Nacional de Petróleo, ANP, subiu 2,4% na semana entre os dias 2 e 8 de fevereiro. Passou de 6,20 para 6,35, alcançando o maior valor sob o governo brasileiro. A alta tem relação com o aumento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, feito pelos estados. Não houve, no período, aumento no preço da gasolina pela Petrobras nas refinarias, apesar da defasagem com os preços internacionais. O ICMS havia sido reajustado em 10 centavos por litro de gasolina, mas o preço nos postos de combustíveis saltou para 15 centavos. O aumento no tributo estadual começou a vigorar no dia 1º, no último dia 1º, por decisão tomada em outubro passado pelo CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os estados. Também influiu no preço final da gasolina o chamado etanol anidro, um dos componentes, 27% de mistura do combustível. Na bomba, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada ESALC-USP, entre os dias 3 e 7 de fevereiro, o preço desse insumo, etanol, aumentou 2,09%. E depois do intervalo, eu vou conversar com Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar um giro pelo mercado de grãos já na reta final da colheita da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é o CEO da Pátria Agronegócios e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de grãos, principalmente da soja, que a colheita já começou e já está aí em vários estados a passos largos e em outros estados a água está descendo e prejudicando muito a colheita que às vezes nem começou e já está brotando soja dentro da vagem. Bom dia, Matheus, tudo bom? Bom dia, Antônio, todos estão nos assistindo. É isso aí, né? É a falta de equilíbrio que a gente vê realmente em grande parte do Brasil por agora. Esse desequilíbrio de excessos pluviométricos, excesso de chuvas na região central, a falta delas lá no sul do nosso país.
e vai configurando, né, aquela safra pujante de grãos que a gente esperava até o final do ano passado, que agora entra em 2025 já com projeções de cortes. Uma redução, tanto na soja quanto no milho verão, que vem trazendo, né, um rebuliço, assim dizendo, no mercado, Antônio. Inclusive você postou agora, esses dias para trás aí, uma projeção da safra, né? Inclusive nós colocamos no canal TV Agro também, projetando essa projeção que a Pátria fez, e realmente está preocupante, não está? Preocupa, já são 10 milhões de toneladas perdidas de soja no Brasil, desde o potencial produtivo medido pela Pátria, que foi ali por volta do começo de dezembro, até o atual cenário atualizado pela nossa equipe de levantamento de campo. Foram 10 milhões perdidas de toneladas. Pois é, e 10 milhões de toneladas de soja é mais ou menos o que colhe, se não me falha a memória, o Paraguai, né? Exatamente. O que todo o estado do Paraguai, o que todo o país Paraguai produz, é o que todo o estado de Goiás produz de soja. Então é muita soja, realmente a gente perde entre potencial produtivo e resultado preliminar, né? É o resultado preliminar. Se a gente mantém esse quadro de adversidade climática, esses problemas podem se avançar ainda mais no decorrer da colheita nas próximas semanas. Bom, então isso pode configurar lá na frente um precinho até melhor da soja. Antônio, aí que entra o fato curioso, né? Quando a gente conversava aqui, né, Antônio, todas as manhãs com você, religiosamente com a Pátria, quando a gente falava há 3 meses atrás, com a safra brasileira só iniciando, existiam previsões excelentes, né? O Brasil tinha realmente uma condição climática muito favorável, né, para um novo ciclo, a vir a ter uma safra muito saudável, tanto de soja quanto de milho, o que traria oferta abundante, né, tanto para quem quer exportar, quanto para o consumidor interno, quanto o pecuarista que precisa da ração, a dona de casa precisa do óleo de soja. Isso há 3 meses atrás. Agora, né, com esses problemas se avançando, já vai criando preocupações. Aquela expectativa inicial de uma safra muito cheia a nível nacional, ela já vem sendo deteriorada. Por isso que a gente vê realmente o mercado tentando agora, né, se adaptar, entender o quão agressivos são as quebras, mas o quão grande ainda é a safra brasileira, Antônio. Bom, quebra vai ter. Ela já existe. Ela já existe. O número ainda não foi batido, mas fala-se em torno de 10 milhões de toneladas e talvez até mais. Vai depender agora das condições climáticas. O que está acontecendo? Para você que está nos acompanhando, e às vezes você não entende muito dessa área e tal, a soja já estava, muitas áreas prontas para colheita, já prontinha, seca, belezinha. Começou a chover. O que acontece? A umidade é tão grande que não dá para colher. Aí ela começa a nascer dentro dela mesmo, dentro da vagem. Tem a vagem, a semente está lá dentro, começa a nascer. O que acontece? Perdeu a lavoura. Ela apodrece também. A soja é um produto altamente perecível, né? Ela não tolera, depois de pronta, ela não tolera ser retida, né, com umidade elevada em campo. Então ela arde, ela perde, ela rebrota, perde qualidade como um todo, deixa de ser um padrão para consumo humano, deixa de ser um padrão para exportação. E, infelizmente, é o que acontece hoje, na realidade, em algumas regiões do Brasil. Quer dizer, é o que está acontecendo exatamente nesse momento. Então, nós vamos perder muita soja. Aquele produtor que tiver sorte de colher a sua soja, um bom volume, com certeza vai ter um preço um pouquinho melhor. Porque quanto menos soja nós tivermos no mercado, maior é o preço de venda dela. É isso aí, Antônio. Um ponto de atenção também são as doenças de fim de ciclo, né? Não só a soja já pronta para colheita, que é uma preocupação, mas também aquela soja que está encerrando o seu ciclo de desenvolvimento, que está em fase de reprodução, quando ela está ainda naquela fase de encher o grão, né, de colocar realmente toda a sua energia no produto final, que é o grão, é a oleaginosa. Essa soja sob condições, né, de muitas chuvas, falta de luminosidade, ela vai ficando, primeiro, anêmica. Uma soja que não recebe sol, ela perde um pouco, ela tem essa anemia. Não só isso, começa a dar palco para a proliferação de doenças fúngicas, né? Os fungos também, que a gente tem aqui no cotidiano, dentro das casas, né, em ambientes muito fechados e úmidos, acaba proliferando esses fungos. A mesma coisa acontece com a soja em campo, também que vem perdendo capacidade produtiva
por doenças de final de ciclo diante de chuvas excessivas no centro do Brasil. Então, nós estamos tendo uma série de condições que favorecem a perda de uma grande quantidade de soja. E isso vai influenciar aí no seu arroz, no seu feijão, na sua salada e no seu bife, certo? Exatamente, Antônio. A gente tem que lembrar que a soja e o milho produzido no Brasil, ela é a base de toda a proteína animal consumida por você, dona de casa, em qualquer região do Brasil. Se você vai pagar hoje X reais no quilo do frango, X reais no quilo da carne vermelha, do porco, é porque esse porco está comendo soja como fonte proteica e comendo milho como fonte energética. Se a gente tem esses problemas pontuais na cadeia de grãos, tudo isso é repassado às cadeias, né, consumidoras, que são as proteínas animais, que acaba encarecendo também o produto final a nós, né, meros consumidores nas prateleiras dos supermercados. E aí vem o nosso presidente da República querendo reunir com os empresários para saber por que a soja está influenciando no biodiesel, no preço do biodiesel. A explicação está aí. Vai reunir com São Pedro, né? Talvez é o clima que a gente não consegue controlar para que a gente possa, talvez, a ter melhores condições climáticas, né? Não tem como, infelizmente, o empresário do setor rural se defender ou se programar para a diversidade climática. Pois é, e aí informaram o presidente do Brasil e informaram ele errado. Não somos nós que estamos aumentando o preço, é a situação que está levando a esse baita problema de subir o preço do óleo de soja, o biodiesel, que coloca aí no trator, que coloca no caminhão. Enfim, tudo aquilo que movimenta o mercado soja e milho, o preço está subindo devido às condições climáticas que nós estamos vivendo hoje. Problema de alta do dólar, o custo de produção está lá em cima. Enfim, é um conjunto de fatores que não depende de ninguém. Exatamente, Antônio. No caso do arroz, especificamente, né, que brasileiro está nos assistindo por agora que não come um prato de arroz no dia? Levante a mão aquele que não come. E 70% do arroz consumido pelo Brasil é produzido em território gaúcho, no Rio Grande do Sul, que passa pela sua 5ª safra consecutiva por problemas de safra. Foram excesso de chuvas no ano passado, antecedendo lá 3 anos, né, de falta de chuvas e temperaturas escaldantes. Então, essas regiões, né, que vêm sofrendo por esses macrociclos climáticos, né, a gente sempre ressalta isso, a gente observa por agora, observamos também há 8 anos atrás, há 16 anos atrás, há quase 24 anos atrás. São ciclos que, infelizmente, né, a gente não tem como fugir desses ciclos climáticos que trazem, né, muito efeito nocivo, né, à construção da produção brasileira de grãos. Matheus, e para tentar salvar um pouco soja e milho, seria interessante o produtor travar a soja e travar o milho hoje? Ainda existe essa condição? Sim, Antônio, sim. São ferramentas, né, onde o produtor rural ele pode se precaver de grandes oscilações de preços, né? O produtor rural, ele tem, a gente sempre diz isso aqui, é uma indústria a céu aberto, são grandes as variáveis incontroláveis, como é o caso do clima. Só que dentro da porteira, sim, existem variáveis que elas podem ser controláveis, né? Como é o caso da rentabilidade. A rentabilidade do produtor, né, sob condições regulares, ela consegue ser programada com o passar do tempo. Ele consegue enxergar, eventualmente, a margem de lucro dele para o próximo ciclo safra, já falando de 25 e 26, desde que ele tenha um planejamento comercial de compra, um planejamento comercial de venda, e é isso que a Pátria faz no dia a dia, Antônio. Então, pronto. Nós já falamos isso muito há anos passados aí, estamos repetindo exatamente do mesmo jeito. Quem não procurou, quem não travou, quem não procurou se adaptar a essa nova realidade, infelizmente, teve problemas e problemas seríssimos. Portanto, entre em contato com o pessoal da Pátria, dá uma ligadinha lá, entra aí no Google, Pátria Agronegócio, você vai cair direto lá, fala com o Matheus, fala lá com o Ronald Macuco, fala com o Cristiano, enfim, tem lá umas 30 pessoas lá que você pode conversar, são todos capacitados para te passar essas informações, para pelo menos tentar amenizar o prejuízo, né? Exatamente. Pelo menos isso. Exatamente. O prejuízo já está se consolidando. Já a gente está tem que garantido. agora estancar a ferida que está sangrando, né? É verdade. Matheus, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Até a próxima, amigo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça
carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.